Agora, na Difusora 1010. O primeiro amor da cidade, você ouve. A sua história de vida, com Maurício Fusco. Olá pessoal, aquele abraço, muito boa tarde. Estamos chegando para mais uma edição, para mais uma apresentação da sua história de vida, aqui pela Difusora 1010. Olha, depois de um feriado prolongado, nós estamos voltando para mais uma edição da sua história de vida, aqui pela Difusora 1010, o primeiro amor da cidade. Hoje a nossa história ela tem o tema, a história de Fabiana e do Daniel. Está no ar a sua história de vida. Meu amigo Maurício Fusco, eu sei que muitos que estão ouvindo agora pode apontar o dedo e me recriminar. Se essas mesmas pessoas pensarem bem, elas vão ver como eu tenho razão. Se forem espertas também, vão procurar formas de agir da mesma forma. A minha vida desde sempre foi muito complicada. Eu nasci numa família humilde. Esse negócio de vencer na vida é bonitinho na teoria, mas a verdade mesmo é que o buraco é bem mais embaixo. A nossa situação lá em casa era bem difícil. Eu era acostumada com aquela realidade. Ninguém pode dizer que é feliz passando fome, meu amigo, ninguém. Desde criança eu tive que trabalhar para ajudar em casa. E foi em um dos meus serviços, quando eu já era mais velha, que eu acabei conhecendo o Daniel. Ele era tão simples quanto eu. Mas o Daniel era um cara muito pra cima, muito feliz, daquele que sempre vê o lado positivo de tudo. E ao lado dele eu confesso que eu também esqueci um pouco de todos os meus problemas. A gente se apaixonou. Para ser sincero, financeiramente as coisas não melhoraram muito não. Uma hora era eu que perdi o emprego, outra hora era ele. Cada vez uma coisa diferente. A gente nunca tinha paz. Era sempre um sufoco danado, Maurício, não saber como seria o amanhã. A gente ia levando como dava. Só uma coisa eu tinha certeza em tudo isso. O quanto eu amava o Daniel. Mesmo com os problemas financeiros, cheio de coisas na cabeça, preocupações, mesmo com medo mesmo. Ele sempre me tratou como uma rainha, isso eu não posso negar. E aqui eu não estou falando de presentes, nem nada assim. Até porque a gente não tinha condições nenhuma. Eu estou falando de cuidado, sabe? De carinho, de respeito. O Daniel tinha um jeito único de fazer essas coisas. Ele fazia eu sentir uma mulher mais amada do mundo. Se ele não podia evitar que a gente passasse necessidade, ele podia pelo menos me distrair e fazia um carinho, me ouvir. O Daniel inventava cada coisa para a gente se divertir sem gastar um real e se desdobrava, sabe, para colocar um sorriso no meu rosto, ele se virava em 30. Algum tempo depois, sem querer, eu acabei engravidando, Maurício. Não que a gente não quisesse ter filho, não é isso. Mas eu não queria pôr um filho no mundo nestas condições que eu estava vivendo. Eu queria estabilizar mais, manter a minha situação financeira, deixar minha situação financeira melhor. Mas o Daniel, mais uma vez, conseguiu manter a calma e não entrou na pilha, no desespero, não, sabe? Ah, Fabi, relaxa, tudo vai dar certo, você vai ver, sempre dá. Olha aí, olha pra gente, olha a situação nossa, tudo contadinho, sempre no aperto, como é que a gente vai criar um filho? Fala pra mim, não tem condições. Só eu que enxergo isso, Daniel. Mas comida não falta, meu amor. Eu juro pra você, eu juro pela minha alma, se for preciso, que eu me viro em 2, em 3, em 4, em 10, no que for preciso, para que nunca falte nada para o nosso filho. Confie em mim, vai dar tudo certo. Você vai ver. Maurício, durante toda a minha vida, eu tive o maior cuidado com meu filho. Apesar do susto inicial, eu já estava apaixonada demais por meu filho. Aliás, pela minha filha, né? Nós descobrimos que seria uma menininha e nós
colhíamos o nome dela de Lígia, igual da minha sogra. Eu trazia, sabe, uma confusão sentimental. Por um lado, eu não via a hora de tê-la nos meus braços. Mas por outro, Maurício, aquilo me tirava o sono, sabe, com as preocupações por causa de dinheiro. Um bebê custa muito caro, gente. Eu não podia ficar sem trabalhar porque iria fazer falta nas contas da casa. Como que eu ia resolver tudo esse problema? As nossas famílias moravam longe. A gente não tinha, sabe, pessoas perto para poder me ajudar. Cada dia que passava eu pensava comigo que era um a menos para eu dar um jeito em tudo. Enfim, a Lígia nasceu linda, maravilhosa. Eu não tive mesmo uma escolha naquele momento. Além de sair do trabalho para cuidar dela, a Lígia nasceu linda e saudável. E eu não tive mesmo outra escolha na vida. Nunca tinha sido registrada, eu saí ali e não recebi nada, sabe? E aí, você que está me ouvindo pode imaginar que situação, não é? Pois é, já era difícil, Maurício, era muito difícil. Ficou mais difícil ainda. Graças a Deus a gente contou com o apoio de colegas, vizinhos, até desconhecidos para ter uma ideia melhor, sabe? Alguém trazia uma fralda, uma lata de leite, alguma coisa assim que nos ajudava. Eu via o quanto o Daniel tentava trazer mais dinheiro para dentro de casa, se esforçava muito. Era uma dureza só, muito trabalho e pouco retorno. Eu sofria calada porque eu não queria deixar o meu marido pior do que ele já estava. Eu só conseguia olhar para Lígia e ver que o caminho dela seria exatamente o mesmo que o meu. Podia ver o futuro dela, sabe, desenhando bem na frente dos meus olhos, Maurício. Eu via claramente a vida dela. Seria assim, igual a minha. Igualzinho. Passando necessidade, tendo que contentar com tão pouco. Trabalhando muito mais, sabe, para não ter nada. Eu conhecia bem aquela situação. Há gerações e gerações que nada mudava no final das contas. Eu não queria isso para minha filha não, viu, gente? Eu não podia aceitar isso. Errado. Fala para mim se é errado uma mãe querer o melhor para sua filha. Não é. Quando a Lígia tinha 4 meses, eu voltei a trabalhar, Maurício. Foi horrível. Eu não queria ficar longe da minha filha. Não era certo. Ela ainda mamava e eu tinha que deixar a minha filha para poder trabalhar. Eu sei que você não quer, e eu queria muito que a gente não precisasse, mas você sabe da nossa situação. Eu me sinto horrível por não conseguir sustentar vocês. Olha, Fabi, me perdoa, vai. Você não tem culpa, ninguém tem culpa, meu amor. Não tem fé que salve a gente não, Daniel. Por favor, acorde, vamos ser realistas. A realidade é essa aqui mesmo, não muda nada não, nada muda, nada vai mudar. Você não pode pensar desse jeito, meu amor. Se a gente não tiver esperança, a gente não tem mais nada nessa vida. Não pode falar assim, não pode pensar assim. Eu realmente não queria precisar trabalhar. Eu me senti tão culpada de deixar o meu bebezinho tão pequenininho aos cuidados de uma outra pessoa. Mas eu precisava, né? As nossas contas estavam chegando, estavam atrasadas e eu tive que voltar ao trabalho. Não teve jeito. E foi justamente nesse trabalho que a minha vida começou a mudar, Maurício. Apesar de no começo, aos poucos eu fui gostando de lá. Eu não gostava no começo não, mas depois eu fui gostando do ambiente, das pessoas. Era um trabalho simples. Eu era copeira de uma loja de carros importado. Mas eu nunca tinha sido tão bem tratada por um chefe quanto naquele trabalho. Mas não é que o meu chefe fosse um cara super legal, não é isso. Antes era o que eu achava, né? Só que aí aos poucos eu percebi que eu era bem tratada porque ele tinha outros interesses em mim, era isso. Eu até achei que poderia estar vendo coisa onde não existia, imaginando, né? Aí aos poucos eu fui vendo que ele estava mesmo dando mole para mim, muito mole. O doutor Ricardo, o dono da loja, era um cara assim mais ou menos 20 anos mais velho do que eu, nem um pouco atraente para falar a verdade, não, mas ele era muito simpático, demais, e principalmente rico, muito rico.
Além da loja de carro importado, ele tinha mais milhares de outros negócios, fazendas por aí, mas mesmo assim, de uma hora para outra, ele não saía mais da loja. E eu sabia, viu? Eu sabia que era por minha causa. Imagina, eu era só uma copeira, não era nada ali. Mas o doutor me dava uma atenção que não dava para nenhum dos funcionários, sabia? Ele ficava na cozinha, você acredita, comigo ali. Ficava lá quase todos os dias, sentado no banquinho, puxando papo, puxando assunto. E aí eu fui percebendo que cara legal que ele era. Ele gostava de conversar, de se abrir comigo. Ele desabafou tantas e tantas vezes, dizendo que tinha passado a vida inteira pensando no trabalho, batalhando para fazer fortuna e que por conta disso não tinha dado importância para a vida pessoal. Hoje, ele dizia, né? Era um cara rico, bem-sucedido, mas que não tinha uma esposa, filhos, para dividir tudo que ele conquistou. A gente conversava. Eu não podia deixar de pensar na ironia do destino. Ele rico, mas não era feliz. Eu, com uma família linda que eu amava, que me amava também, e que também não era feliz. Como que é a vida, né, gente? Será que ninguém nunca está satisfeito com nada? Bom, o Dr. Ricardo me respeitava, mas ele foi deixando cada vez mais claro que gostava de mim. E chegou uma hora que eu parei de evitar aquele contato, aqueles olhares, sabe? Até os abraços que ele me dava. Eu não sabia direito se estava querendo, o que eu estava pensando ou aonde eu queria chegar exatamente com aquilo. Mas eu via no Dr. Ricardo uma oportunidade de melhorar de vida, Maurício, como eu nunca tinha tido antes. E foi por isso que eu fui alimentando, dando corda, vendo até onde aquela história realmente poderia ir. Porque até então, eu não sabia que o Dr. Ricardo queria ter um simples caso comigo, ou me levar para viver com ele, essa companhia que ele tanto sentia falta. Mas eu, que não sou boba, durante meses fui mostrando para ele que sim, que eu poderia ser essa pessoa que ele buscava, que ele procurava. Eu deixei ele ver que eu seria uma ótima companheira. No final, a gente já se dava bem, não é? Além de tudo, eu tinha uma filha, uma criança para cuidar. Como ele sempre tinha sonhado, ela poderia ser filha dele também. Só de imaginar a minha vida tendo essa oportunidade, vivendo em lugares confortáveis, tendo tudo do bom, do melhor. Meu Deus, o meu coração, olha... Fabiana, eu não sei o que está acontecendo, você está muito estranha. Eu? Por quê? Não, você está muito estranha sim. Eu já tentei conversar 1000 vezes e parece que tem uma barreira entre nós dois. Não é nada não, Daniel, só estou cansado, é só isso. Mas é muito trabalho, o cansaço é muito maior do que trabalho, só isso. Meu cansaço é dessa vida que a gente leva, é disso. Calma, Fabiana, pelo amor de Deus, calma, eu já te pedi isso. As coisas vão melhorar, calma, tenha calma. Você anda muito fria, sabe, muito distante de mim. Não, eu não sou desalmada não, gente. É óbvio que eu sofria demais de pensar no Daniel. Eu sabia que era errado dar corda para aquela situação com o meu chefe, eu sabia. Meu marido continuava dando um duro danado para tentar sustentar a família, mas não dava mais, não adiantava. A gente nunca iria sair daquela pendenga, daquela vidinha miserável em que muitas vezes tinha que vender o almoço para comprar jantar. Eu não aguentava mais, Maurício e ouvintes da Difusora, eu não queria ter que falar não para aquele cara. Eu não queria que a minha filha crescesse passando vontade como eu havia passado. Não queria falar não para minha filha, para as coisas que ela pedia. Uma porta estava se abrindo. Era minha obrigação ir em frente. Eu gostaria que tivessem feito o mesmo comigo, sabia? Eu queria ter tido a oportunidade de estudar ao invés de ter que trabalhar desde os 11 anos para trabalhar como copeira. Eu não queria que a minha filha crescesse daquele jeito, não, angustiada, sem saber se teria dinheiro para pagar o aluguel ou comprar comida. Qualquer coisa eu faria para deixar a minha filha feliz, para dar a ela o que ela merecia. Até do amor da minha vida eu abriria a mão. Quando a minha relação com o Dr. Ricardo foi ficando mais sólida, mais séria, eu me entreguei de vez, Maurício. Até então a gente trocava palavras de carinho,
Algumas promessas, claro. A gente falava sobre um futuro, imaginava uma vida a dois. Eu nunca traí o meu marido Daniel. Eu mantinha um distanciamento para ter certeza das intenções do Dr. Ricardo. Mas depois de quase um ano, ele me fez oficialmente o pedido para largar o meu marido e viver com ele. Ele estava apaixonado por mim, só enxergava em mim a mesma coisa que eu, oportunidades, oportunidade para ter uma vida diferente. Para mim era uma oportunidade única, gente, uma chance que eu nunca mais teria na minha vida. Sim, eu agarrei com unhas e dentes. Claro que iria doer. Terminar um casamento com um homem bom, um homem trabalhador, um homem que eu amava e que me amava também, mas eu sabia que eu ia superar, iria passar. Daniel ficou mal, Maurício, por muito tempo. Eu ainda priorei as coisas dizendo que eu iria mandar dinheiro para ele, para que ele também tivesse uma vida melhor. Nossa, ele ficou ofendido, bem ofendido, ficou bravo, muito bravo e com razão, né? Eu fui boba nessa parte. Mas eu só fiz pensando em ajudar, eu juro, não era para ofendê-lo. Infelizmente eu tive que abrir mão do amor da minha vida, que era o Daniel. Pode acreditar, eu amava o Daniel, sim, amava de verdade, mas eu sempre achei um homem bom, honesto, que me amava, mas isso não era o suficiente, Maurício, naquele momento. E hoje, eu vivo com o Ricardo em uma casa bonita e ele trata a Lígia como filha, sabe? Ele proporciona as coisas para ela que eu nunca imaginei que ela poderia ter. Até eu voltei a estudar. Hoje eu tenho carro, não preciso trabalhar. Se eu amo o Ricardo? Não o amo. Não amo, não. Sinceramente, eu não amo. Eu cheguei à conclusão de que todo mundo que passa necessidade deve ter chegado, sabe? Mas que nem todos têm coragem de admitir. O que adianta amar, ser amada e mesmo assim não ser feliz? Adianta alguma coisa? Um relacionamento tranquilo, que não enche barriga, é muito mais vantajoso. E nisso, você pode acreditar. O meu casamento com o Dr. Ricardo foi ficando muito bom, foi ficando uma maravilha. O meu casamento foi ficando cada vez melhor. Tudo que eu queria, Maurício, eu tinha. Tudo. E às vezes eu pensava no meu grande amor, que sempre esteve do meu lado, o Daniel. Mas eu não poderia deixar a minha filha viver tudo aquilo que eu vivi, Maurício. Passar pelas dificuldades que eu passei, ter vontade de comprar alguma coisa gostosa para comer e não ter dinheiro. Sabe, viver com as contas atrasadas, ter que trabalhar para ajudar meu marido. Eu não queria que a minha filha passasse por isso. Aí então, eu encarei a proposta do Dr. Ricardo. Esta foi a sua história de vida aqui pela Difusora 1010. E para você comentar essa história, você entra na sua história de vida, @difusora1010.com.br e comenta esta história. O que você acha? Ela fez certo ou ela fez errado? Gostaria que você comentasse essa história de hoje. Se você preferir, através do WhatsApp da Difusora, que é o 3264-8100, esse é o WhatsApp para você comentar. Ou fusco1571@gmail.com ou lá no meu canal no YouTube, Maurício Fusco @oficial, para você estar comentando essa história de hoje. E aproveitando, deixe o seu like e se inscreva no canal, tá bom? Maurício Fusco @oficial. Gente, você que esteve comigo até agora, muito obrigado pela sua amável audiência. Você continua aí com o Show do Gigante e a gente volta amanhã. Fique bem. Deus é contigo e família. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir na Difusora 1010 a sua história de vida. A sua história de vida com Maurício Fusco.